Olá, pessoal. Sou Richardene e estamos iniciando mais um Richardene Cast. Lembrando para vocês irem lá no canal do YouTube e se inscreverem para que vocês possam receber as notificações dos nossos podcasts. Hoje, a nossa conversa aqui vai ser sobre a questão das fortes chuvas que ocorreram no sul do estado. E as cidades vêm sofrendo em relação à questão desse desastre. Hoje estamos aqui com o Coronel Ferrari, coordenador adjunto da Defesa Civil no estado, nosso deputado Mazinho dos Anjos e a doutora Bruna, que faz parte da Comissão de Grandes Desastres da OAB. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, doutora. Vamos iniciar conversando com o senhor, coronel. Como foi quando chegou as notícias, as informações acerca das fortes chuvas que ocorreram lá no sul do estado? Como que a Defesa Civil atuou? Como foi o início das ações da Defesa Civil? Bem, vamos entender primeiro que o que é a Defesa Civil. A Defesa Civil ela é sistêmica, né? Ela não é só a Defesa Civil estadual. A gente tem a Defesa Civil nível nacional, a Defesa Civil estadual e a Defesa Civil do município. De cada município. E ela precisa que nessas três esferas ela funcione bem. Cada uma, de acordo com a Lei 12.608, ela tem as suas atribuições, as suas competências. Então, cada ente tem a sua parte na tarefa de fazer isso daí. A gente já tinha uma previsão de chuvas fortes, que o nível nacional ele fornece isso. Então, tem o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que ele envia os alertas para a gente, envia previsões meteorológicas. Então, ele já nos via nos encaminhado. Só que a previsão meteorológica nacional ela é ampla, né? Vai chover no sul e sudeste. O sul e sudeste do Brasil é bem amplo, né? Então, o nosso setor aqui de monitoramento, ele pega esses alertas e faz uma releitura dos modelos matemáticos para aplicar ele localmente. Então, às vezes, 12, 13, 15 modelos matemáticos diferentes para chegar numa previsão do tempo. E fizemos isso e tínhamos uma previsão de chuvas para aquele final de semana, até intensas, na ordem ali de 100 milímetros para cada dia, que era o que os modelos apontavam. E demos esse aviso... Demos o aviso para os municípios da região. A gente se comunica com os nossos regionais de defesa civil, que são estaduais, e os COMPIDECs, que são os coordenadores municipais de proteção e defesa civil de cada município, avisando, olha, temos essa situação de chuva forte. Mas 100 e poucos milímetros, apesar de ser uma chuva muito intensa e problemática, não é tão raro a gente ter um alerta para essa quantidade de chuva. E entregamos esse alerta lá para os municípios, né? Só que quando começou a chover de sexta para sábado, começamos a registrar volumes e começou a entrar ocorrências para o sistema de resposta à emergência, né? Para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros, para que as guarnições fossem lá socorrer as pessoas. Então, a gente começou a ver que a extensão seria maior. Que o cenário estava se apresentando de forma mais problemática. Porque a chuva de 100 milímetros em 24 horas é uma coisa. Se cair os mesmos 100 milímetros em 1, 2 horas, é outra coisa. É outra intensidade de chuva. Sim. E aí, no final da tarde, começamos a receber alertas específicos, só que já estava chovendo forte. E os municípios estavam fazendo as suas atuações. Por exemplo, em Mimoso do Sul, eu estive lá semana passada, conheci muito o trabalho do coordenador municipal lá de Mimoso, e ele falou que de manhã, em Mimoso, na sexta-feira, ele já estava dando alertas, já tinha avisado as rádios. De tarde, na sexta-feira, ele pediu que as escolas liberassem as crianças para que elas voltassem para as casas. E todas as escolas municipais da sede de Mimoso do Sul foram severamente atingidas. Imagina se fosse atingida com as crianças dentro da escola. Nossa. Então, ele já começou esse trabalho. Então, nosso papel estadual é tentar fortalecer o município, fortalecer a Defesa Civil Municipal, capacitar a Defesa Civil Municipal, dar ferramentas, dar instrumentos e isso funcionou bastante. E ele foi dando esse alerta e ele tinha lá a rede dele de monitoramento. Então, não era um monitoramento automático, mas ele tinha gente treinada com pluviômetros para fazer a leitura e avisá-lo. E no interior de Mimoso do Sul, choveu muito também. E nos municípios acima, em Muqui, a região serrana toda ali próximo, choveu uma chuva muito forte e essa água veio para Mimoso. E ele começou a atuar.
Na noite, ele foi avisando as pessoas, avisando a rádio do município, temos chuva forte, vamos ter uma enchente no rio, vamos ter uma cheia no rio. Quando começou a vir as leituras para ele do interior, ele já sabia, chovendo esse tanto aqui, subindo esse tudo de água aqui, daqui umas 8, 9 horas vai encher aqui a sede. E começou a dar o alerta. Mas, de repente, a chuva começou a cair intensa demais, ele teve relatos do interior, falou, olha, Leonardo, o nome dele é Leonardo, ali, o pluviômetro é 600 milímetros, o pluviômetro. Já encheu, não cabe mais nada e continua chovendo e a cheia está muito grande, é muita água que vai descer. Na noite de sexta para sábado, então ele virando a madrugada ali, né? Ele saiu passando com a viatura dele da Defesa Civil, com sirene ligada, parava a sirene e ia no alto-falante da viatura avisando as pessoas sobre o risco, sobre a enchente, que era para as pessoas deixarem suas casas, pessoas naquelas áreas que já se sabe que alagam, deixassem as suas casas para irem para as regiões mais altas. Isso salvou muita gente. Quando a gente vai em Mimoso, que tiver oportunidade de ir lá, você vê a quantidade de casas que estão dentro da mancha de inundação é enorme. Então, olhar e pensar assim, com isso tudo de casa aqui, com a velocidade com que a água subiu, ter morrido 18 pessoas foi... São quantos mil habitantes lá? O senhor sabe? Média. 30 mil habitantes. 30 mil. 30 mil. Porque, assim, as notícias que nós tivemos, que 11 mil pessoas tiveram que sair, né, de Mimoso. Tiveram que evadir-se da sua casa por causa... Em torno de 60% dos municípios da sede foram afetados pela inundação, fora outros por escorregamento de terra. Mas só pela inundação, mais de 60% dos municípios da sede. Domicílios, né? Domicílios. Então, boa parte é comercial, mas umas 3.700 casas, mais ou menos. Nossa. E desalojados? Desalojados é estimado, né? Porque você não cadastra o desalojado, mas chegou a ter um pico ali de em torno de 10 mil desalojados. Gente, que proporção. Estimados pela Defesa Civil Municipal de Mimoso. E aí esse alerta que ele deu, muita gente saiu de casa, foi para as regiões mais altas, outros não saíram de imediato, mas pelo menos eles ficaram acordados, né? Foram acordados pelo alarme que ele deu, perdão. Aí com esse alarme as pessoas acordaram e ficaram vigiando. A água começou a subir, muita gente teve tempo de sair de casa. Isso salvou vidas. Salvou, com certeza. Eu falei isso para ele, salvou muitas vidas assim. Teve gente que foi para o segundo andar, mas a água chegou no segundo andar. Aí ele foi para laje. Que loucura, gente. Teve casos, assim, de uma senhora que era cuidadora de uma outra senhora ainda mais idosa e subiu com ela para o telhado e ficaram lá esperando ser resgatado. Porque numa situação dessa, você tem que ter, como tem nas barragens, na zona de alto resgate, não dá para resgatar todo mundo. Não dá para você botar um barco na água, a correnteza é muito forte. Então, as pessoas têm que saber para onde se evadir, para onde tem locais seguros. Que momento de terror. Terror. Foi um pesadelo. E outra, ficou sem energia, né? Então, além disso, estava no escuro. Exatamente. Porque foi à noite, né? Foi à noite, caiu um raio e perdeu a energia, a eletricidade. Porque os serviços essenciais foram afetados. No caso, né? Igual energia... Comunicação, pro telefone, perdeu. Então... Gente, que terror. E como tá hoje em relação a isso? A cidade já começou a conseguir voltar... a funcionar, os serviços essenciais estão... Eu até vi uma notícia recentemente, parece que eles estão lavando ainda a lama, tirando o restante da lama ainda, né, do centro. Sim. Ontem, anteontem, o governador com a Associação dos Municípios, eles coordenaram um mutirão. Então, mais de 20 municípios enviaram carros-pipas e trabalhadores braçais para fazer o serviço manual, né? Para a cidade. Então, ontem, anteontem, a gente ficou com uma operação gigantesca. De 50 carros-pipa na cidade para poder lavar parte da lama, né, e voltar à normalidade. Então, uma ação muito importante o município, né, o próprio Mimoso, o governo do estado e os outros municípios foi apoiando. Né? Esse primeiro momento, né, Coronel, é um momento de ação de resposta imediata. Que é ação humanitária, né? Você ajudar as pessoas que estão sem casa, sem colchão, sem comida, sem água. E também o restabelecimento dos serviços essenciais. É a primeira fase que a Defesa Civil faz. É a segunda fase que vem a fase de reconstrução. Que aí é depois que você limpa a cidade, você volta os serviços essenciais, você consegue ajudar aquelas pessoas que estão ali, né? Depois, praticamente cenário de guerra. Cenário de guerra. Depois você ajuda elas a restabelecer sua rotina diária de vida, né? Se recompor, aí depois, né, Defesa Civil, Governo do Estado, com recurso do Governo Federal e dos municípios, você começa a reconstruir. Porque tem
muitas coisas que são destruídas, né? Pontes, estradas, né? Bueiros de estrada. Então a cidade precisa ser reconstruída literalmente. Reconstruída. E as casas das pessoas, né? Nós aprovamos de imediato na Assembleia um projeto encaminhado pelo governo para aumentar o valor do cartão reconstrução. O cartão reconstrução era de R$3.000, o governo aumentou para R$3.500, exatamente para essas pessoas que tiveram a casa destruída poder ter um recurso para poder comprar um colchão, comprar uma geladeira, comprar um fogão. Consertar a fiação da casa. Consertar a fiação da casa. Então, várias medidas foram feitas aí pelo governo junto com a Assembleia para poder reestruturar a vida das pessoas. É importante falar, né, deputado, que o deputado ele está na frente parlamentar de mudanças climáticas, não é isso? Exatamente. Outro projeto importante que o governo encaminhou também foi para dar crédito para os comerciantes locais, né, que perderam tudo. Teve as lojas do centro, por exemplo, foi 100% perderam de tudo. perda. Tem que começar, na verdade, começar do zero. Começar do zero. Isso quem tem força, né? Porque muitas pessoas devem estar exauridas. É isso aí. O comércio já é muito difícil, né? Muito difícil, né? Você tem um comércio, ainda mais na cidade interior. Então, quando você perde todo o seu estoque, você perde todo o seu mobiliário, você perde toda a sua estrutura, para você recomeçar do zero é bem complicado. Então, foram lançadas linhas de crédito pelo Banesp, pelo Bandes, Aderes, o Cicobi também. Que bacana. Com taxa zero de juros, com carência para pagamento de 1 ano a 2 anos. Interessante até falar aqui para todo mundo saber, né? Que tem essas possibilidades hoje. Sim, o governo entrou forte para auxiliar. O governo entrou com o reequilíbrio dos juros, né? Então, os juros o governo que assumiu. Para a pessoa poder pegar esse crédito sem juros. Isso é muito ajudar a se reerguer, né? E sim, é fundamental. Uma coisa que as pessoas às vezes ficam... não entendem, que está demorando. Não está demorando, não. A resposta do Estado foi muito forte, muito intensa. Mas a reconstrução do que aconteceu lá, ela é demorada. Não está demorando porque o Estado não está atuando. Está demorando porque é demorado mesmo. Imagina a quantidade de pontes que tem que ser reconstruídas. E algumas pontes eu tenho que reconstruir uma para conseguir acessar a próxima, para reconstruir a próxima. Isso são aí, talvez, anos para reconstruir tudo. É uma situação sem precedente. Sim. O deputado falou cenário de guerra. E é isso mesmo. Sobrevoando, fazendo um reconhecimento ali no interior, a região ali de reserva, por exemplo, a sensação que se tem que jogar uma bomba. Nossa. É como se fosse uma guerra sem míssil. Uma bomba. A localidade, assim... O que se vê do alto é indescritível. Eu não consigo falar aqui. Não consigo explicar o que a gente vê, o que aconteceu no local. Eu acho importante até falar um pouquinho nesse podcast um corte histórico que nós tivemos aqui no estado do Espírito Santo. A gente até falou antes um pouquinho. Né? 2013, tem 11 anos. Nós tivemos uma chuva que atingiu o estado praticamente todo. Praticamente 55 de 78 municípios foram severamente atingidos. Onde eu moro, Baixo Guandu foi Baixo Guandu teve muito impacto. Então, ali, a gente não tinha uma estrutura, né, de atendimento da Defesa Civil Estadual, nem muito menos municipal. Muito menos municipal. Eu tive a oportunidade, na época, eu trabalhava como assessor do governador, e ele falou, vai pro bombeiro para ajudar a coordenar. E era uma salinha desse tamanho aqui, a Defesa Civil, com pouquíssimos, né, bombeiros. 12 pessoas. Aquela situação no estado inteiro. A pessoa acha assim, não, que o bombeiro vai lá e vai resolver. Mas depende de diversas secretarias. Porque a estrada estadual que teve danificação, o DR precisa estar lá para encaminhar a equipe, contrato, para reconstruir. A estrada... É uma situação conjunta, né? A estrada vicinal que leva, que é de chão, que leva para o produtor rural, a SEAGS, que é a agricultura, tem que estar lá, porque ela que tem os contratos dos maquinários. A questão da pessoa que está lá ilhada, com a perna quebrada, que precisa da Secretaria de Saúde, para qual hospital vai encaminhar, para o helicóptero do NOTAER para lá buscar, que a pessoa não tem como resgatar ela sem ser um helicóptero, então tem que ter a ação da Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação, Secretaria de Educação para dar escola de abrigo. Assistência Social para coordenar assistência social, o preparo de alimento para entregar para as pessoas. Então, nesse caso específico... Uma bola de neve. É o envolvimento do Estado. Coordenado em todas as áreas.
né? Naquele caso específico foi necessário, inclusive, a ajuda das forças Exército, Marinha, Aeronáutica. Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Então, assim, é uma situação... eu lembro que Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa ficaram 3 dias sem comunicação. Nós conseguimos fazer a comunicação com eles através de uma rádio comunitária dentro do Corpo Bombeiro Militar. Rádio amador. Rádio amador. Uma rede de rádio amadores. Uma rede de rádio amador. Que fazia a comunicação com o município. O município ficou sem comunicação. Gente. Porque as estradas estavam fechadas, não conseguiam chegar no município. Porque tinham barreiras nas estradas, não permitindo passagem de carro, caminhão, não tinha acesso, sem energia. E o Corpo Bombeiro conseguiu fazer, pela Defesa Civil, comunicação por rádio. Era o único modelo de comunicação. Então, a partir daquele incidente de 2013, que foi uma experiência, eu acho que única, o governo viu que a Defesa Civil e o Corpo Bombeiro tinham que ter investimento para a política de Estado, realmente, tanto para prevenção, né, que é fundamental, quanto quando aconteceu o desastre, para ter essa resposta imediata. E hoje o Corpo Bombeiro Militar, o coronel pode falar até melhor do que eu, tem uma estrutura de primeiro mundo, acho que se não é a melhor do Brasil, uma das melhores, com um prédio da Defesa Civil, com estrutura de mapeamento de meteorológico, com tecnologia disponível, com planejamento, igual eles estão fazendo, o Corpo Bombeiro coordena isso tudo, mas tem diversas secretarias que estão ali com ponto focal, com planejamento do que cada um tem que fazer, com qual tipo de equipamento e esforço, né, que tem que ser encaminhado. Então, assim, hoje o Espírito Santo tem uma condição de fazer o que está fazendo em Mimoso. Apesar de ter uma cidade devastada, destruída, a resposta está sendo rápida e a contento para reestruturar aquela cidade. Está todo mundo conjuntamente trabalhando nisso, né? Lembrando aqui que o deputado trouxe sobre marco histórico, a instituição, a OAB também, ela teve um plus através do presidente, Zé Carlos Risch, com bastante humanidade de trazer, e parece que era até uma previsão, né? O presidente, ele criou uma comissão, com a doutora Richardene presidente, eu sou secretária-geral, de uma comissão de grandes tragédias para acompanhar a situação no Estado. Foi criada também por causa da situação do caso Samarco, que é uma situação de grande complexidade, e em Contento aconteceu essa tragédia enorme de Mimoso, e que a OAB se tornou proativa em relação a isso também. O presidente, estamos num momento de confederação estadual aqui no estado, aqui em Vitória, a conferência aqui em Vitória. O presidente até anunciou ontem que todo o valor arrecadado vai ser utilizado para poder ajudar os advogados a se restabelecerem, porque a gente sabe que a situação burocrática também da cidade foi toda água abaixo, literalmente. Prefeitura, Ministério Público, as instituições de justiça, tudo foi abalado. Então, os advogados vão ser assistidos através desse movimento da OAB e também vão ser isentos da anuidade. Eles não vão pagar porque a gente entende que a situação agora tem que ser, no momento, humanitária, de apoio para que até os profissionais da área consigam se restabelecer novamente, não só através financeiramente, mas através da estrutura burocrática, física e da tecnologia da situação que foi abalada no momento, né? É importante ter essa coordenação da Defesa Civil, porque você falou de doações, né? As pessoas, graças a Deus, o Espírito Santo tem esse espírito de ajuda, graças a Deus, as OABs seccionais de população como um todo, todas as entidades, elas abraçam e ajudam. Mas tem que ter uma coordenação, porque não adianta você ter o recurso e não saber para onde encaminhar. Orientar. Né? Como encaminhar. E também quais as necessidades, né? Então, o Corpo Bombeiro tem tudo isso mapeado. Se você for lá hoje na Defesa Civil, lá eles têm mapeado a quantidade de colchão que entrou, de doação, a quantidade de água, né? Para onde vai, o que está precisando. Então, eles conseguem conversar com a sociedade, tanto empresarial, associações, entidades e a população em geral, para orientar o que... E é muito complexo. Eu estava com o secretário de Justiça essa quarta-feira, eu viajei com ele para Barra São Francisco, ele estava falando, né, que tem um ginásio lá com uma pilha de roupa.
Aí como é que você chega lá pra Richardene que tá precisando da roupa, vai lá e pega lá uma roupa pra você. Nossa. Não é assim, tem que separar. E tem por a operação logística é gigante. Uma logística. Então, o que eles fizeram? Trabalho. Aí tava precisando, aí pediram mão de obra de preso da Sejus para fazer essa separação. Só que na região não tem semiaberto, então você não teria como fazer isso. O que eles fizeram? Pegaram aquele amontoado de roupa, levaram para dentro do presídio, um presídio feminino, e as mulheres presas estão organizando os kitzinhos com tamanho feminino, dobrando para criança, para mulher, separando a roupa tamanho tal, separando, para não achar na pilha, você já acha a pilha organizada. É isso. Poxa, que bacana. Então você vê como que envolve, né, muitas coisas, não é tão simples assim. Você. O deputado falou um monte de coisa importante aqui que dá até para ir muito além. Eu sou muito fã do trabalho dele, da visão que ele tem nesse sentido, e ele acompanhou essa estruturação da Defesa Civil, que a Defesa Civil, ela é um órgão articulador. Então, a gente coordena o trabalho, a gente aciona os órgãos conforme a gente vê a necessidade, a gente, as ferramentas gerenciais, a gente ajuda a planejar, oferecer soluções para a camada que decide. Mas a gente aciona os recursos, não é os que a gente tem, a gente Defesa Civil. Você imagina que eu não teria essa mão de obra toda para cuidar dessa cadeia logística gigante que a gente monta. Eu não teria todos os caminhões, não faria sentido eu ter isso no momento fora do desastre. A mão de obra toda para atuar em todas as áreas, todas as máquinas para atuar em todas as estradas. Então, o que a Defesa Civil faz, ela é articular órgãos do governo e da sociedade civil, como a OAB como entraram tantas outras entidades. E aí, nesse sentido, não só a Defesa Civil, ela mudou e se reorganizou desde 2013, como o Estado, o governo em si, ele mudou. Se preparou, né? Se preparou. Ele entendeu que ele tem que se organizar e na hora de uma resposta a desastre, não é um problema da Defesa Civil. Eu estava falando isso com o pessoal do município ontem. As secretarias do município, elas têm que entender que, não, isso aqui é o problema da Defesa Civil. A Defesa Civil de Mimoso, tá assim de gente. Tá assim. É uma pessoa, a Defesa Civil de Minoso. Assim de gente. É uma pessoa. A Defesa Civil aqui do Estado, hoje não são mais 12, hoje já é bem mais gente. Mas mesmo assim, não é só esse órgão que vai responder. Quando eu estou falando de desastre, estou falando de uma situação extraordinária que requer uma postura extraordinária dos órgãos do governo. E nesse sentido, o governador ele tem essa visão muito, muito apropriada disso. Sim. E ele impulsionou muito isso lá em 2013 e agora ele de novo. As secretarias precisam participar. E os secretários todas as secretarias, as pastas, todas elas se imbuíram. E a gente teve SEAG atuando, SEDURB atuando na cidade, a SEAG nas estradas do interior, o DR nas estradas, a CESAM restabelecendo eletricidade e apoiando o SAAI a restabelecer a eletricidade, água, fornecimento de água encanada. A EDP é fundamental. A EDP, as companhias de telefone, o governador acionou elas, ele mesmo, pessoalmente, para restabelecer a comunicação, mas para isso precisava de energia nas torres e para levar o cara da EDP para dar energia para a torre, teve que ir no barco do bombeiro. Pois é, tinha que ter o acesso, tinha que chegar lá para poder consertar. E para casar todas essas necessidades, a gente precisa de alguém que centraliza e que entra a Defesa Civil. Sim, precisamos de telefonia, precisa de energia. Para botar energia, precisa levar o técnico. Para levar o técnico, precisa do barco. Aí a gente casa isso tudo e faz acontecer. Eu acho que vale a pena a comissão da OAB fazer uma visita à Defesa Civil e conhecer a estrutura. Levar toda a comissão lá, que vocês vão gostar muito que vocês vão ver lá. É interessante até por causa, igual o deputado trouxe, a questão da orientação, porque às vezes você quer ajudar, mas me ajuda do jeito que eu consiga ajudar os demais. Inclusive a virada de chave também, de 2013 para cá, foi no apoio de estrutura para as defesas civis municipais. Hoje a Defesa Civil do Estado, eu tive agora recente, doação de diversas viaturas para defesas civis municipais. Foram drones. 74 viaturas para 74 municípios com 74 drones. Ele tem o carro lá para ele atuar, para ele trabalhar. 4x4, aquela caminhonete que ele deu o alerta lá, foi a caminhonete que o Estado doou. Aí. Então foram 74 municípios. Tirando os 4 maiores, né, que tem a sua condição de se estruturar, o Estado forneceu. Coronel, em relação à questão das doações, hoje como está? Qual a necessidade hoje da população ali, dos municípios? Hoje já tem alguns dias que a gente suspendeu o recebimento de doações, porque
estraga também, né? Então, até isso. Não adianta eu levar lá para o município, que ele não consegue levar para a ponta da linha e estocar começa a perecer. Então, é complicado. A doação não pode chegar toda no primeiro dia, chegar tem que ter mão de obra para poder tratar, né? De separar. É um processo de rodando. Lá a gente estava rodando com cerca de 15 picapes 4x4 para tentar alcançar os locais no interior, né, do município. Hoje, em Mimoso, esse trabalho de assistência humanitária ainda vai durar um bom tempo ainda. Mas a gente tem pontos de apoio, 13, salvo engano, 13 pontos de apoio no município, em que a gente leva os donativos para esse ponto de apoio e dali ele é pulverizado para a população. Quem pode vem buscar, né? Eles têm um cadastrado já. Estamos auxiliando ainda hoje. A gente ainda faz isso. Viaturas do Corpo de Bombeiro, 4x4, com nossa equipe, vão levando a assistência social do município para alcançar as pessoas, para cadastrar, para levantar necessidades. A gente teve dessa vez, assim, foi tudo diferente. A gente vai aprendendo a cada desastre. Chegava lá a comida, a pessoa não tinha como preparar. Porque perdeu a geladeira, perdeu o fogão. A gente começou a ter que organizar, mobilizar. Cozinhas Eu vi a situação dos marmitex, que já levava a comida pronta. Não só isso, mas levar a comida pronta. Mas a gente teve que, exatamente, acionar entidades, organismos, grupos para montar cozinhas comunitárias para atender as pessoas. A gente passou a ter, uma categoria diferente. A gente tinha desalojado, desabrigado. A gente tinha agora o desalimentado. Desalimentado. Porque ele tinha local para ficar, mas ele não tinha como preparar sua própria comida. Então, a gente, no abrigo, tinha que preparar a comida para as pessoas do abrigo, para essas pessoas que não conseguiam preparar a própria comida. Então, as pessoas perderam literalmente tudo em casa. Tudo. Porque você vai conhecendo o problema à medida que vai acontecendo, né? E é uma situação que demora para, por exemplo, limpeza. Limpou a rua. Aí as pessoas começam a voltar para casa. Aí ela limpa a casa e dentro da casa das pessoas tá lama pura. Então tá imóvel, todos os imóveis foram destruídos. Então aquilo virou lixo. Então tira tudo para a rua de novo. Aí você tem que ter dezenas de carretas para tirar aquele lixo, para levar. Então é um processo demorado, como o coronel falou. As montanhas de lixo que foram retiradas de Mimoso, montanhas e montanhas de lixo, entulho e imóveis estragados, velhos, quebrados e colchão e lama, e esgoto, lama com esgoto. E aquilo vai gerando pilhas e pilhas. Passando o dia com sol, o cheiro vai ficando também insuportável. E perigoso as pessoas se adoecerem também, né? Tá com 70 casos de leptospirose. Doença de rato. Deu acho 40 a 70 casos já. Eu não sei o número do município. De bombeiros, nós tivemos 3 com leptospirose confirmada, atuando lá. Deu enchente. Isso daí mas faz parte do risco da profissão nossa, né? A gente não deixa de atender por isso. Não, mas só pra gente saber então, coronel, não está recebendo doações? No momento, não. No momento, não. E como que a população vai saber se quando for necessário, que tipo de doação? Nós vamos avisar. Tem um site, tem o Instagram. Tem o Instagram do Corpo de Bombeiros, tem o Instagram da Defesa Civil, tem o Instagram do ES Solidário, do Governo do Estado. Em todos esses canais a gente Nós vamos colocar aí o Instagram da Defesa Civil para vocês acompanharem também. Podem acompanhar. Aí tem as contas oficiais, quem quer fazer doação de dinheiro. O Pix lá do ES Solidário. As contas oficiais do ES Solidário. E aí esse dinheiro todo revertido. Com muita transparência. Com muita transparência. Então e tem que tomar cuidado com isso também, né? Que sempre tem aproveitadores, né? Infelizmente, as pessoas no desastre querem se aproveitar. Nós protocolamos para a lei, inclusive, na Assembleia, porque a gente ouviu diversos casos, isso sempre acontece, não foi diferente em Mimoso, do aproveitamento do desastre para aumentar o preço da água mineral em 10, 20 vezes, para aumentar o preço, por exemplo, aquelas bombas para limpar, né, que custava, sei lá, R$1.000, aumentaram para 3.000. Então, assim, você aproveita da desgraça das pessoas para aumentar o preço das coisas. Né? Na época das enchentes de 2013, eu trabalhava no PROCON municipal. Então, eu acompanhei, a gente fiscalizava. É exatamente isso. Quer dizer, um bem essencial que é a água... Eles aumentavam o valor... É isso aí, né? Aumentavam um pouco o valor. Aumentavam muito. Eles aumentavam 10 vezes o valor do produto. Então, aí já é abuso, né? Então, isso é outra coisa que tem que ficar de olho. Então, o Ministério Público está atuando muito perto também da enchente. Né? Até a Procuradora-Geral esteve presente várias vezes lá em Mimoso. O PROCON está atuando também. Para vocês verem que como é
É uma rede de apoio, não depende de um só, né? Se não, todo mundo abraçar... Tem que ter um envolvimento, como está tendo, né? Isso. Na verdade, é resiliência, cooperação de todas as partes, né? Até da população, né? Até do cidadão. E até, assim, um ponto que é legal destacar, a preparação do Estado como um todo para o desastre também mudou muito. Esse foi o maior desastre que a gente teve, assim, Mimoso, falando de impacto em um município, né? Em 2013, a área impactada foi muito grande, mas, por exemplo, acho que Santa Leopoldina foi um dos municípios que mais choveu em 2013. Foram 480 milímetros de chuva em 5 dias. Então, de 100 milímetros a cada dia, 90, 80 e poucos, 100 e poucos. Então, você via acontecendo. 480 em 5 dias. Agora, em Mimoso, lá o pluviômetro de 600, em poucas horas ele encheu todo e... Então, choveu mais de 600 milímetros em poucas horas. Então, o impacto para um município esse foi o maior. Mas a resposta do Estado também foi gigante, como nunca antes também a gente teve registro. Nós tínhamos no Corpo de Bombeiros já uma ata de carro-pipa preparada. Colchão. A Sedurb tinha uma ata de maquinário, uma ata de registro de preço para máquinas, né? Retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão basculante, para usar em caso de desastre. Então, foi muito rápido. Então, no sábado, tudo alagado na cidade, não era possível entrar na cidade, a gente estava pesado com ações de socorro para resgatar as pessoas que estavam ilhadas, procurar pessoas desaparecidas. No domingo que a água começou a baixar, a permitir o acesso, o maquinário já foi enviado no domingo. Então, esse maquinário do Estado já estava em campo, segunda-feira já estava atuando em diversos municípios. Isso é muito rápido. É muito rápido. Chegamos a ter em torno de 100 máquinas fornecidas pelo Estado atuando. Com esse mutirão, fomos para mais de 150 máquinas atuando no município ali em 2 dias. O decreto de federal de reconhecimento, né, de calamidade pública foi publicado no próprio domingo pelo governo federal também. Não, o estadual a gente já... O estadual foi no mesmo dia. Para poupar o trabalho do município, pensa, Mimoso não tinha eletricidade, não tinha mobiliário, não tinha computador, tudo isso da prefeitura perdeu. Aí vão esperar que eles façam o decreto? Não tem condição. Então, o próprio governo do Estado já fez o decreto para adiantar, para facilitar. E nós auxiliamos os municípios para fazer as documentações para a Secretaria Nacional. Então, calamidade pública de 2 municípios. O federal foi dia 24 de março, no domingo. No domingo. Publicado. O desastre foi de sexta para sábado, madrugada de sábado, dia 23. Então... Reconhecer sumariamente, em decorrência das chuvas intensas, situação de emergência nos municípios relacionados. Pelo decreto estadual de 23 de março. O decreto foi sábado do Estado e no domingo. Reconhecimento no domingo. Então, o contato com a federal também foi importante. E tem uma boa estrutura também, né, federal, de apoio, né? Tem. Nossa, ao meu ver, essas informações que a gente não tem acesso e agora... vocês trazendo para a gente, é interessante até para a gente como instituição amadurecer e se organizar para poder aprender a fazer todas as organizações sociais, a sociedade civil organizada, se comunicar para poder dificultar e trazer mais... rapidez na celeridade do tratamento, não só humanitário, para todo mundo, né? E o que ajuda muito não é só essa... Foi muito válido. Essa noção, essa vontade, mas é se enquadrar ou se encaixar na coordenação. Caber naquela caixinha. Toda iniciativa fora do plano, ela atrapalha. Ela só tem boa vontade. Por exemplo, em 2013, precisava de ajuda humanitária, né? Roupa, alimento e tal. Aí começou a lixo, né? Ficou tão grande a ajuda humanitária que a partir de um determinado momento, em 2013, o nosso maior trabalho, onde a gente tinha que empenhar mais gente, era dar conta dos donativos. O Parque de Exposições virou um grande galpão logístico. A gente movimentou por trem, por caminhão, por aeronave, só faltou por navio. Então, o modal logístico que a gente usou foi variado. A Praça do Papo foi feito um galpão gigante. Mas esse da Praça do Papo a gente nem se meteu porque... Foi privado. Foi privado. Mas aí o que acontece? Aí, se você não entra na coordenação, acaba indo muito mantimento para um município que já está abastecido e outro está desabastecido e não recebe. Quando as iniciativas elas vêm... de maneira organizada. Estou aqui, eu tenho esse tipo de recurso, com isso eu posso ajudar. A gente cadastra o recurso, precisou, a gente aciona. Mimoso, por exemplo, tem uma entrada na cidade. Aí um monte de gente queria pegar o carro aqui e ir para lá levar um pacotinho de água. Isso estava prejudicando o caminhão que o bombeiro mandou com os mantimentos chegar. Não chegava. Porque tinha um engarrafamento.
Ou muita gente querendo ajudar a lavar, mas não tinha água. Não tinha água, não tinha... Então, às vezes, as pessoas querem ajudar de forma descoordenada, acaba atrapalhando. Essa pessoa que for ajudar lá, ela vai precisar beber água. Não tinha água. É isso aí. Ela vai querer se alimentar. Nossa, não tinha ali. Eu tava com dificuldade para alimentar a cidade. Vou ter que alimentar esse voluntário. Então, não era a hora dele ir. E, infelizmente, assim, teve muita gente com boa vontade. Isso, felizmente, muita gente com boa vontade. Mas, infelizmente, apareceu muita gente... que não era questão de boa vontade. É o que a gente chama de turismo de desastre. Turismo de desastre. Eles fazer um vídeo. Não. Fazer um vídeo, fazer um... né? Foi. Mas era assim, os relatos de pessoas... No jornal, né, na Gazeta, eu vi falando, gente, não vá. Tá brecada a entrada na cidade. Porque não tá... Eu gravei um vídeo lá, nosso, oficial, para pedir isso. A Gazeta replicou, porque estava atrapalhando. Estava atrapalhando. E era assim, não é fazer um vídeo só, não. Você via a pessoa que vinha toda arrumadinha. Passear. Ia lá, ia atrás de engajamento. Ela ia com uma cesta básica, sei lá, um pacote de arroz, procurava uma casa que desse uma imagem legal, aleatória não, bem escolhida para fazer uma imagem bem impactante, para ser filmada entregando só aquele único item. Isso, quer dizer, eu não estava querendo ajudar, não era isso que ajudar. Se ela entregasse aqui, eu quero ajudar, entrega aqui que vai chegar. A gente fazia chegar lá, de forma organizada, na hora certa, porque... Chega um caminhão lá, que a empresa manda um caminhão de alimento para lá. Tá, eu tenho que descarregar, eu tenho que estocar. Isso tudo, se não tiver programado, se entrega aqui, então, nós vamos mandar na hora certa, no dia, por exemplo, ontem, anteontem. A gente não tinha gente para fazer isso, porque estava todo mundo no mutirão de limpeza. Então, ontem, anteontem, não era dia de chegar nada. Era dia de limpar. Era dia de limpar. Se chegasse, eu ia... Atrapalhava. Ia atrapalhar. Então, as iniciativas têm que entrar... no esforço do Estado para coordenar. É por isso que a gente também, como comissão, a gente está assistindo as medidas que a gente pôde fazer agora, graças ao nosso presidente, já tomamos de hora. Agora estamos assistindo para que, quando aparecer a demanda, a gente possa auxiliar. Uma ajuda que eu acho que é importante, vai ser importante nessa segunda etapa, que é a reconstrução, que a OAB pode ajudar com advogados e, de repente, o CREA, porque precisa de engenheiro, as prefeituras vão precisar de fazer os projetos. Eu preciso reconstruir uma ponte, né? Eu preciso protocolar um pedido que aquela ponte foi destruída pela situação das chuvas no governo federal para conseguir captar aquele recurso. Então, as prefeituras agora vão precisar fazer esses levantamentos de capacidade técnica, da necessidade de reconstrução para poder fazer os pedidos do recurso. A gente está apoiando o município nisso. Sim, nós estamos ajudando eles a construir os processos. Estamos montando no Estado uma força-tarefa também de engenheiros para ajudar eles a fazer esse tipo de projeto que precisa para a reconstrução. Porque para o restabelecimento... são aquelas coisas que são emergenciais. Então, a exigência para o pedido é uma estimativa de custo. Mas isso é aquelas coisas que são urgentes e emergentes. Para fazer uma barragem, para fazer uma ponte. Uma reconstrução de uma ponte demora. Então, ela não é emergência, porque ela não vai ficar pronta agora. Sim. Então, aí a reconstrução, ela já é mais exigente. Mas religar os fios dos hospitais, das escolas. Isso foi rápido. Isso é urgente. O hospital voltar a funcionar, o atendimento de saúde, se o Estado voltou rápido. Mas isso é emergência. A reconstrução, ela é detalhada. Eu preciso de uma planilha de cálculo detalhada. Quando eu repassar o dinheiro, eu preciso do projeto para receber uma outra grau de prioridade. E aí o município tem dificuldade, porque a quantidade de pontes... Só numa rodovia estadual, que liga ali Mimoso a Muqui, foram 10 pontes. Só nessa estadual. Nas rodovias do interior, a gente levantou... 10 pontes destruídas? Destruídas ou comprometidas, mas muito afetadas que precisam ser refeitas. Das estradas municipais do interior foram 24 pontes. Então, projetar isso tudo precisa de um apoio. A gente está tentando ajudar como Estado, mas outro apoio que vier nesse sentido acelera o processo. Você imagina, a prefeitura perdeu tudo. Não tem computador mais, não tem... Carros perderam então praticamente como todos é que você vai fazer um projeto de engenharia se não tem nem computador, né? Então a gente tem levado os engenheiros em carros do bombeiro para fazer as vistorias nas casas que são interditadas, tirar o ponto de GPS, para poder pedir uma reconstrução, não, até para fazer o laudo, essa casa está comprometida, essa casa não pode ser habitada, porque a gente está levando os engenheiros. Tem isso, questão um bombeiro com carro então, uma picape do bombeiro de fazer os projetos para fazer também a reconstrução das casas, porque tem programas de habitação com recurso tanto no estado como no governo federal. Mas você precisa acessar isso com o quê? Tem que fazer o projeto, fazer o levantamento, foto do como está. E, Coronel, teve resistência de alguém da cidade, por exemplo, que deveria
sair do local, porque estava comprometido, e a pessoa resistir, não querer sair? Sim, tem. Porque, assim, é muito complicado. Veio algo, assim, do nada, do dia pra noite. E aí você tem que sair da sua casa, porque você perdeu tudo. Não foi nem do dia pra noite, não, tá? Foi da noite pra noite. Foi da hora pra hora. O coordenador de Defesa Civil falou que ele foi buscar a mãe dele, a casa dele era num local que nunca tinha alagado antes. Quando ele viu que a água estava chegando, ele foi buscar a mãe. Ele falou que entrou em casa pisando numa lâmina d'água. Nossa. Mandou a esposa pegar os remédios da mãe e tal. Aí, nisso que pega a bolsa, pega não sei o quê, a água já estava no joelho. Gente, teve algumas pessoas que criticaram porque teve uma viatura do Corpo Bombeiro que ficou alagada no meio da rua. Porque provavelmente ela estava passando para comunicar as pessoas para saírem. Não, ela estava fazendo um resgate. Aí. A viatura parou, o pessoal entrou no barco para tirar as pessoas de dentro de casa. Isso já era amanhecendo o dia. A cidade já estava inundada. Só que o que aconteceu? A gente acredita que foi um fenômeno chamado de cabeça d'água. A ilustração é a seguinte: você imagina que dá uma chuva comum no seu telhado. A chuva está com pingos normais, você vê ali uma chuvinha caindo. Agora a descida da calha está com uma força gigante, né? Você, caramba, olha o tanto de água que cai no meu telhado e vem aqui para a calha, para a descida da calha. E isso aconteceu provavelmente nesse local, chovendo ali nas encostas dos montes que formam os vales, muita água, juntou ela toda na calha do rio, com a lama que escorreu das encostas e veio aquela massa de água e lama, e ela vem rápido. Quando ela chega na cidade, subiu muito rápido. Isso foi o segundo impacto. Foi a chuva que caiu mais acima da cidade, que veio uma segunda onda de inundação. O nível do rio tinha subido, o pessoal estava lá tirando as pessoas de casa, a viatura estava lá, a viatura da EDP estava tentando restabelecer energia. Quando veio essa segunda onda de cheia, e aí a água subiu muito depressa, levou viatura, levou o carro da Excelsa, levou mais de 400 carros, levou na cidade, embora. Um absurdo. Então, assim, só para as pessoas entenderem, nós vamos disponibilizar os contatos que tem com a Defesa Civil. Então, tudo que for necessário, ou quem quiser ajudar, quem quiser doar, entrar em contato com a Defesa Civil, seria isso, Coronel? Por enquanto a gente nem está recebendo doações. A gente tem a gente já tinha, por causa de 2013, a gente aprendeu uma coisa também, a gente tinha estoques estratégicos de antemão já comprados, colchões, estoque de travesseiros, kit limpeza, kit higiene pessoal, kit dormitório, tudo comprado. E uma ata para a cesta básica. A cesta a gente não estoca para não estragar. Então, quando teve o desastre, a gente já pegou todos os nossos estoques do resto do estado, mandamos para o estoque do sul e começamos a distribuir para os municípios. Zerou o estoque, a gente acionou a ata de registro de preço, recompôs o estoque. Acabou essa ata, a gente teve que fazer compra emergencial para fornecer tudo. Mas a gente já estava indo, ajuda humanitária no dia seguinte já estava indo. Então, foi muito rápido. Hoje, como é que a gente está? Esse estoque nosso do Sul, que fica na Conab, uma parceria nossa da Defesa Civil com a Conab, ele está cheio. O estoque em campo, em Mimoso, está cheio. Então, mandar a cesta básica agora, a gente corre o risco dela estragar. Dela perecer. Então, se chegar ao ponto de começar o estoque a baixar, aí a gente vai comunicar que, agora voltamos a receber doações se chegar esse caso, chegar esse ponto. Não, bacana. Vocês gostariam de fazer alguma consideração? Eu acredito que hoje nosso podcast foi de utilidade pública, né, doutora? Isso. Para levar informação, coisas que a gente não chega ao nosso conhecimento, né? Vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Só colocar novamente à disposição na Assembleia, tanto a Frente Parlamentar de Apoio à Advocacia, né? Pois é. Vocês estão na comissão da OAB, nós estamos, né, nessa semana, ontem iniciou e hoje o dia todo na Conferência Estadual. Então, a nossa Frente Parlamentar continua de portas abertas. Né, nós estamos com algumas ações interessantes em prol da advocacia capixaba pela comissão. Uma delas, que eu acho fundamental, que é o acesso prioritário dos advogados aos processos administrativos do Estado, o EDOCS. Hoje, infelizmente, devido à burocracia de sistema, o advogado que quer ter acesso a um processo, seja ele sancionatório ou não, ele tem que solicitar ao sistema e depende de cada secretaria do servidor autorizar ou não. Sim. Né? Mesmo os processos que não são sigilosos. Então, se o advogado tem procuração nos autos do processo, ele obrigatoriamente está na lei. Né? Ele tem que ter acesso integral ao processo, mas hoje, infelizmente, tem essa dificuldade. E quando ele tem acesso com procuração, se é protocolada uma outra peça no processo, né, tem um outro andamento, ele tem que pedir novamente acesso.
Então, isso é um problema de sistema, né? É um problema de sistema que causa um grande prejuízo, tanto para o cidadão como para a advocacia. Eu tive um caso essa semana de um advogado que me ligou, que a empresa que ele advoga teve uma multa e uma sanção na Secretaria de Educação, foi publicado no diário, ele tinha prazo de 5 dias e ele não conseguia acessar a decisão para fazer o recurso. Para fazer o recurso. Aí, né, essas dificuldades estão tendo. O governo, através da Frente Parlamentar, nós conseguimos criar um GT, um grupo de trabalho com a OAB participando, o presidente está pessoalmente participando desse GT, junto com o Seconte, junto com o SEGER, Prodeste e SEG, para poder, já tem um piloto para poder dar acesso exclusivo também aos advogados nos processos administrativos, principalmente sancionatórios, que tem mais atuação dos advogados no Estado. Então, isso provavelmente, próximo mês aí, isso deve ser solucionado. Então, eu acho que vai ser uma boa ação. Nós aprovamos recentemente também uma lei que, né, deixa bem claro que não é necessário o reconhecimento de firma e assinatura de advogado. Doutor, isso é excelente. Eu li sobre... Tem secretarias, infelizmente, Detran, por exemplo, ele cobra reconhecimento de firma e cópia da OAB do advogado no processo. Isso é um absurdo, né? Então, essa legislação foi aprovada na Assembleia. A não necessidade de reconhecimento de firma e assinatura de advogado. Então, como que você ia complementar essa questão da reconhecimento de firma? Não, porque a gente sofre muito em relação, no caso Samarco, né, em relação a isso. Mas aí, quando eu li sobre, eu achei super importante e válido. Sim, então nós estamos... esse projeto de lei foi aprovado. Então, são algumas ações que a gente está colocando, e quando tiver alguma demanda da comissão de vocês, várias comissões já acionaram a Frente Parlamentar, a gente está à disposição para analisar um projeto de lei, para analisar algum tipo de situação específica, e também lá na Frente Parlamentar da questão das mudanças climáticas, também estamos à disposição. Sem dúvida, iremos acionar, né, doutora? Iremos acionar. Até se quiser trazer alguém para a gente fazer uma reunião com uma palestra, falar de um tema específico, né, falar do seu livro aí, ó, tá? Pois é. E a Defesa Civil tá junto lá nessa... Defesa Civil tá junto. Nessa frente aqui, a gente... Lá. Essa frente parlamentar de mudança climática, a gente conversei muito com o deputado que não tem como a gente falar aí de mudança climática ou evento climático extremo sem falar de defesa civil, porque não tem, está totalmente interligado. É o desastre que é a consequência máxima aí desses eventos. Infelizmente, a gente não quer que aconteça o desastre, mas tem que estar preparado caso aconteça para dar uma resposta. A gente tem um grande problema no Brasil como um todo, né, que as cidades elas foram sendo construídas de forma não planejada, desorganizada, e continua sendo, infelizmente, melhorou bastante, mas com os planos diretores urbanos dos municípios, mas infelizmente ainda continua tendo loteamentos irregulares, né, em áreas que não são permitidas, está ali, que vai acontecer. E o cidadão mesmo assim, sabendo, vai lá e compra o lote. Exatamente. Ou vocês não sabem, né? Porque a gente não é ensinado na escola. Não é que tem conhecimento, exatamente. A maior parte é sem o conhecimento. Precisa ensinar mais defesa civil na escola, até sobre o que ele vai plantar na encosta, como que ele vai cortar o talude, onde que ele vai ocupar a casa dele. As pessoas não sabem isso aí. Não sabem. E não é tão recente, na verdade é recente, né? Não é tão antigo essa doutrina de defesa civil, essa questão de gestão de risco de desastre. Então, antigamente, quando os municípios do estado começaram a surgir, não se pensava em risco de desastre, não se pensava em meio ambiente, não se pensava nessas coisas. Hoje, você estava conversando aqui sobre Mimoso antes de entrar, né? E a realidade de muitos dos municípios do interior do Brasil todo. A mancha de inundação é praticamente onde está o centro da cidade. A cidade não deveria ser ali. Isso acontece com inúmeros municípios do Brasil afora. Sim. E a ocupação do solo, a partir de então, a gente precisa pensar nela com viés de meio ambiente, com viés de desastre, de gestão de desastre. Eu vou abrir um loteamento numa área que eu sei que vai alagar. Eu estou expondo o desastre. É problema lá na frente, quando chover e quando tiver inundação, eu estou... É uma população que eu vou expor ela ao desastre e vai me dar um trabalho para responder, para restabelecer, para reconstruir. Então, a gente tem que pensar nisso. Também, né? Prevenir é muito mais barato. Vila Velha nós temos diversos problemas assim. Mais barato. Vila Velha nós temos diversos problemas. E é um exemplo. É a planície de inundação do rio. Construíram na planície de inundação do rio. É a planície de inundação do rio. Não era para ter o bairro ali. O rio é ali que ele alaga.
É ali. As pessoas constroem e botam a culpa no governo. Há 50 anos que alaga aqui. Eu moro aqui tem 50 anos que aqui alaga. Mas lógico. E vai continuar alagando. Construir em cima do ali rio. que o rio vai. Não tem o que fazer. Tem outro lugar. Não tem o que fazer, não tem como tirar o rio dali. Construíram só onde não podia, tá construído. Agora você tem que fazer o quê? O Estado tem que gastar 300, 400, 500 milhões de reais para fazer bombas, para tirar a água dali. Mesmo assim, isso é para mitigar. Fazer com que a água desça mais rápido, não suba tanto. Porque às vezes a pessoa também não quer sair dele, não. Não sai, já tá Vamos fazer um negócio de habitação melhor para você ser transferido. O bairro já tá consolidado. Não quero ficar aqui. Eu vivi aqui minha vida toda. Já tá consolidado. Minha mãe morava aqui, meu avô morava aqui, eu quero continuar morando aqui. Eu já perguntei para pessoas de enchente, então, não reclama que você tá morando num lugar que alaga. O cidadão tem que entender isso também. Eu acho que a gente pode mudar para as próximas gerações, inserindo isso nos currículos escolares, para que as pessoas entendam isso. Aí você começa a criar uma nova geração de pessoas que tem uma consciência de desastre melhor. Isso vai facilitar. Nessa hora do alarme que foi dado, a pessoa entender que ela precisa sair de casa. Sim. Precisa. Se ela está naquela área, ela está na área de risco, ela sabe que ela está na área de risco, ela precisa sair de casa. E o cidadão, às vezes, não acredita, né? Recentemente, meu pai e minha mãe estavam num hotel no Rio de Janeiro. Aí soou o alarme do hotel. Aí, ligando os quatro, todo mundo descesse. 4 horas da manhã. Aí meu pai, vamos descer agora. Minha mãe, não, vou descer agora não, de pijama. Não vou descer de pijama não, vamos descer agora. Enrola no lençol e desce. Aí desceu aquele monte de gente de pijama, tudo no hotel. Aí era um bêbado que foi no negócio do bombeiro e acionou. Você acredita? Mas vai pagar pra ver? Não, é exatamente o que eu ia falar. Você vai pagar pra ver, você tá pagando, você tá apostando a sua vida. Foi direto pra delegacia. Você paga pra ver, você tá apostando a sua vida. O prejuízo que causou no hotel. Nossa, desastre. Mas é isso aí, você tem que acreditar que vai dar um problema e desce. Olha, eu gostaria de agradecer, Coronel Ferrari, coordenador adjunto da Defesa Civil no Estado do Espírito Santo, pela sua participação. Deputado, mais uma vez aqui, agradeço também. Doutora Bruna, já que vocês falaram do livro... Se a comissão for fazer a visita da Defesa Civil, você me avisa que eu vou fazer questão de estar presente. Em breve. Claro, só agendar. Nós iremos em breve. É aqui do lado, na frente aqui de vocês. Então, tá pertinho. Gostaria de presenteá-los. Já presenteei o deputado, mas mais uma vez. Mas não tinha esse negócio bonito aqui, não. Ai, meu Deus. Quando você me deu, aqui, não tinha vou fazer coleção de livros. Obrigado, muito obrigado. Nesse livro está o relato do maior desastre ambiental do país. Que está do mundo, né? Um dos maiores sem dúvida. Não tem precedente, né? Não tem precedente. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam nesse podcast. Sem dúvida, levamos informações relevantes para a população. E logo, logo estaremos com mais um episódio do Richardene Cast. Obrigado e fiquem com Deus.